Sou a professora Vilma, sua professora de arte da Escola Digital, e hoje a gente vai fazer uma aula sobre música, mais uma vez, mas é assim mesmo, a gente precisa repetir para aprender. A gente tem aqui Jéssica fazendo a tradução para Libras, e vamos começar a nossa aula. Olha, importante vocês lembrarem que agora a gente tem a plataforma Educa Recife. Essa plataforma vai possibilitar a interação de vocês com a gente aqui da escola. Então, é muito importante que vocês acionem pelo seu celular o QR Code. Vai aparecer aí na tela para vocês. O QR Code do Android primeiro. Então, vocês, quem tem Android, fotografa esse QR Code, que isso vai dar acesso para você baixar a nossa plataforma, ok? Quem tem celular iOS também pode. A gente tem agora aí o QR Code do iOS. Então, gente, bora lá, bora começar a nossa aula de hoje. A gente vai fazer uma brevíssima revisão, porque o nosso tempo é pouco, né? Bora lá. Vamos começar lembrando um pouquinho sobre as propriedades do som. Vocês lembram que são 4, ok? A gente já teve essa aula. Então, intensidade, duração, timbre e altura. Lembrem que intensidade é o volume sonoro, é se o som é forte ou fraco. A duração é o tempo do som, se ele é longo ou curto. O timbre é a qualidade do som, é a característica que define, tá? O que diferencia uma voz de outra voz, o que diferencia a voz de um instrumento. Então, essa é a qualidade sonora chamada de timbre. E a altura não é volume, a altura tem a ver com se o som é grave, como a minha voz, que tem uma voz grave, ou se é agudo, aquele som mais fino, digamos assim. Então, vamos continuando, pensando um pouquinho sobre, além das propriedades, os sons, eles vêm de algum lugar, né? Eles são produzidos de alguma forma. A isso a gente chama de fontes sonoras, que podem ser de 2 tipos, naturais ou artificiais. As naturais são as fontes sonoras que são produzidas pela natureza, pelos animais, pelos insetos, pelos pássaros, por nós, humanos, ok? Todas essas fontes de produção de som, seja o vento, as cachoeiras, as águas dos rios, elas são fontes naturais. E temos também as fontes artificiais, que são aquelas que são produzidas por máquinas, motores, aparelhos tecnológicos e também por nós, só que quando a gente utiliza elementos que estão fora do nosso corpo, da nossa estrutura natural. Quando a gente bate alguma coisa em outra e produz um som, esse som, embora tenha sido produzido por nós, ele é um som artificial, tá? Como vocês estão vendo aí na imagem, né? Esse pequeno vídeo aí, onde vocês estão vendo um barulho de motores. Vamos seguir, vamos ouvir esse som. Então, esse é o nosso assunto de hoje, tá? Paisagem sonora. A palavra paisagem normalmente faz a gente pensar em um ambiente aberto, né? Paisagem, quando a gente pensa essa palavra visualmente, ela sempre remete a um ambiente amplo e aberto, uma praia, uma estrada, né, uma cidade, uma praça, mas a paisagem sonora, ela é diferente. Paisagem sonora é todo o som que está contido em um determinado ambiente. Pode ser no seu quarto, pode ser numa escola, numa fábrica, numa sala de aula. Vamos ver um pouquinho mais sobre isso. Então, a paisagem sonora é um conceito que foi originado na palavra inglesa soundscape e que ela pretende dar conta de tudo e todos os sons que estão compondo o ambiente. Sejam esses sons de origem natural ou industrial, humana, tecnológica,
tudo que está ali num determinado ambiente é uma paisagem sonora. Vamos ver aí um videozinho de um ambiente. Aí vocês viram uma loja, né, no shopping, ou sei lá, pode nem ser no shopping, pode ser em outro lugar. Mas ali tem uma sonoridade própria, né, que tem o burburinho das pessoas, o barulho, né, do ambiente, de tocar nas coisas, de uma coisa que toca na outra, que vai produzindo uma diversidade sonora. Então, a expressão paisagem sonora surgiu no século XX, no final do século XX, a gente está no século XXI, né? E ela foi atribuída a Murray Schafer. Ele é professor, compositor, pesquisador, é uma figura, ele é também um ambientalista e ele se preocupa com a questão dos sons, né, com o ambiente sonoro das diversos lugares. Ele saiu viajando pelo mundo inteiro, pesquisando, tentando entender como é que funciona o som, não só nas paisagens urbanas, mas também nos diversos ecossistemas, né, que o planeta tem, né? A diversidade de ecossistemas do planeta Terra é imensa. Se a gente for pensar aí no deserto do Saara, né, no Polo Norte, né, na Caatinga, aqui na nossa Caatinga, né, nas estepes, nos diversos lugares do mundo, nas grandes cidades, nas pequenas cidades, né, nos templos. O Murray Schafer, ele ficou impressionado com um templo que ele esteve na Índia, né, que tinha uma sonoridade que para ele foi a paisagem sonora mais impressionante, né, que tinha uma sonoridade única naquele lugar. E ele estudou muito essa questão, porque ele entende que a paisagem sonora é muito importante, a compreensão desse conceito, para que a gente possa estudar e entender melhor os sons, para que a gente possa ter um ambiente sonoro mais saudável, mais agradável e com mais valor mesmo. A gente vai ver um pouquinho mais sobre isso já já. Bonito esse som, né, do trem. Ele é um som tão forte, tão intenso, né, e voltando aí, lembrando das propriedades sonoras, que ele domina a paisagem sonora naquele momento, né? Vocês viram ali que ele está numa campina, um lugar bem calmo e tranquilo, e chega aquele trem e muda, né, aquela realidade sonora daquele lugar naquele momento. E aí, né, o Schafer, ele diz que através dos sons nós podemos perceber, conhecer as relações entre os seres vivos, né, e os ecossistemas. A gente pode mapear a evolução, a degradação, a modificação da paisagem sonora de um determinado espaço geográfico, numa floresta, numa cidade, num bairro, numa escola, numa fábrica, né? O ambiente sonoro pode proporcionar informações, estudos e pesquisas de ordem ecológica, histórica, fisiológica e psicológica. Então, isso é muito importante a gente entender o som, porque ele está presente na nossa vida e ele dá sentido à nossa vida, né? Vamos ouvir aí um sonzinho de uma praia, para a gente ir vendo as diversas possibilidades sonoras, né? De paisagens sonoras. Uma coisa importante aí nessa imagem é que tinha pessoas ali na praia, mas o aparelho não captou toda a paisagem sonora, né? Eu trouxe essa imagem para fazer essa reflexão com vocês, porque essa é uma questão que o Schafer traz em seus estudos, né? Sobre como captar, como perceber esse ambiente. E aí eu trouxe um pouquinho dele para que vocês conheçam mais, né? Ele é canadense, como eu já disse, ele foi um compositor, escritor, ele morreu agora, o mês passado, né? Provavelmente de Covid, eu não sei, mas pode ter sido de Covid, que é uma pena, né? Mais uma vida que a gente perde, uma pessoa importantíssima, que tem um trabalho incrível. Ele desenvolveu vários projetos, né? Envolvendo pessoas do mundo inteiro, nessa coisa do estudo da paisagem sonora e da preservação
sonora. Vamos ver mais uma paisagem sonora aí. Aí vocês viram, dá um pause, né, nesse vídeo, por favor. Aí nessa imagem anterior, vocês viram uma paisagem de uma cidade à noite. Isso é interessante a gente entender também, porque o mesmo ambiente, ele vai ter paisagens sonoras diferentes, dependendo da hora, dependendo do horário, dependendo da movimentação das pessoas naquele ambiente. Vamos adiante, porque a gente tem muita coisa para ver. A nossa aula está recheada de sons. Então, o Schaeffer, ele criou, dentro desse seu conceito de paisagem sonora, vários outros termos, né, que ele trouxe, alguns termos que ele trouxe para dentro desse conceito, né, como a questão da afetividade. Para ele é muito importante, né, a comunicação acústica, que isso está relacionado com a afetividade. Né, o ambiente sonoro, né, o que a gente vivencia, isso mexe com as nossas emoções, isso estabelece valores e significados para a nossa vida, para as nossas relações, para as nossas interações. Né? É muito importante a gente entender o nosso ambiente sonoro para que a gente possa fruir melhor, né, na nossa vida e ter mais saúde, inclusive. Então, outra coisa que o Schaeffer trouxe, outro termo, é evento sonoro. Né? O que é o evento sonoro? É toda produção sonora, intencional ou não, né, que ocorre dentro da paisagem sonora. Então, aí vocês estão vendo, né, o carro, o grito, né, o canto dos pássaros, uma situação de uma reunião, a gente ali furando uma parede que produz muito ruído, né, os alto-falantes, a buzina. Não, toda vez que a gente mete a mão na buzina, no trânsito, a gente está contribuindo para a produção de mais ruído dentro daquela paisagem sonora, daquele ambiente que a gente está. Né? Então, é muito importante a gente refletir sobre isso. E outro termo é a percepção sonora, né? A nossa capacidade de perceber os sons. Né? A gente, às vezes, está tão envolvido, né, no visual, e também porque há uma multidão de sons à nossa volta, principalmente a gente que mora numa cidade grande, que a gente acaba embotando um pouco a nossa percepção sonora, a nossa capacidade de perceber os sons que estão à nossa volta. Eu coloquei aí essa moça relaxando, né, numa floresta, porque esse é um momento onde a gente pode ampliar um pouco, né, a gente pode parar um pouco, respirar e tentar perceber os sons. Mas a gente pode fazer isso também, né, na nossa casa, na nossa vida. Vamos adiante um pouquinho para a gente ver, para a gente perceber os sons. Um bom exercício é a gente tentar fazer uma representação gráfica de uma paisagem sonora. É isso como exercício ou como prática de vida. Né? O Murray Schaeffer, ele fala que gerar uma imagem convincente de uma paisagem sonora envolveria muita técnica e paciência. Então, milhares de gravações deveriam ser feitas, milhares de medições realizadas e novas formas de descrição deveriam ser desenvolvidas. E aí, a gente pode fazer isso, se a gente quiser melhorar a nossa percepção sonora. Né? A gente pode escrever diários sonoros, né? Fazer gravações, filmes, mapas sonoros. Claro que isso é mais difícil para a gente, né? Você pode dizer assim, qual o sentido disso? Né? Mas quem trabalha com a sonoridade, isso é muito importante. Então, vamos ver um pouquinho mais. Aí vocês estão vendo uma representação gráfica de uma paisagem sonora. Uma pessoa que trabalha com isso, ele foi mapeando, ele foi colocando legendas, né? Onde havia mais som, menos som, atribuindo cores, para que ele pudesse entender, depois resgatar, poder comparar esse ambiente com outro. Aqui uma outra representação gráfica, né, de um mapa acústico, de um bairro, aí é um quarteirão, e as cores representam a quantidade de sons presentes. Aí ele está vendo mais a questão da quantidade do que da qualidade nesse mapa. E aí vamos dar um salto, vamos dar um pulo e pensar numa outra perspectiva agora, essa coisa toda dos sons, né? Das possibilidades sonoras, de percepção, né? E dos sons que existem
ao nosso redor. Então, vamos pensar um pouquinho agora sobre os ambientes sonoros digitais, que fazem parte da nossa vida, né? A gente não tem só o ambiente sonoro real, natural, né, no qual a gente está inserido, mas a gente, hoje em dia, mais do que em outras épocas, né, a gente está inserido dentro de um contexto tecnológico, a gente está o tempo todo interagindo com o computador, com o celular, com o videogame, né, e com outras formas de interação digital. E existe ali dentro também ambientes sonoros, ok? Então, no digital, no mundo digital, existem duas coisas, né, basicamente, para dar aquele valor, aquele significado que eu falei antes, né, os efeitos sonoros e as trilhas sonoras. Não é a mesma coisa, tá, gente? Vamos ver aqui um pouquinho. Os efeitos sonoros são aquelas criações para dar mais força, mais ênfase para alguns eventos sonoros. Então, as onomatopeias sonoras, né, para dar aquela ideia do toque-toque na porta, algo que explodiu, alguma coisa que caiu, coisas desse tipo, que isso vocês conhecem bem, tanto no visual, no caso dos gibis, quanto nos ambientes digitais também. E tem aquela ambientação, né, que aí precisa fazer uma captação sonora em ambientes naturais para depois ser colocado dentro dos ambientes digitais. Aí vocês estão vendo aquele grande microfone chamado, acho que é Boom o nome desse microfone, que ele capta os sons ambientes para serem jogados dentro dos ambientes digitais. Looking for options. Drives it in. It's come loose. Alex switches it towards the other side. Aí vocês estão vendo, né, que tem o barulho da torcida, tem o narrador, né? Eles tentam criar um ambiente que se assemelhe ao ambiente real, né? Natural, digamos assim, porque isso também é real, né? O ambiente natural de um campo de futebol, de um jogo, né, de futebol. E aí ele vai buscar esses efeitos sonoros. Mas e a trilha sonora? A trilha sonora são músicas que são criadas para compor um determinado ambiente digital, uma cena, um filme, um jogo, mas para criar emoção, para envolver, né? Então, para criar digamos assim, uma perspectiva diferente, para que o jogador ou o espectador possa ampliar suas emoções, né, suas percepções daquele momento que está sendo vivenciado ali. Vamos ver um pouquinho uma trilha sonora. Aí, né? Vocês viram aí que é um tipo de música bem característica, né? São músicas produzidas por sintetizadores. Normalmente se usa bastante efeito sonoro também dentro dessas músicas, né? Que cria uma ambientação mais tecnológica, mesmo um som que remete a essa ideia da tecnologia. Então, a trilha sonora, ele vai buscar um significado, um valor mais afetivo, mais de emoção, tanto nos videogames quanto no cinema. Então, ela vai buscar essa relação aí da afetividade mesmo, da emoção, né? Para ampliar as percepções e as sensações dentro daquele universo digital, artístico. Vamos ver essa trilha.
Aí vocês viram a música de um filme bem emblemático, assim, bem conhecido. É um filme um pouco antigo, né? Um pouco antigo não, bem antigo. Chama Carruagens de Fogo. Uma história linda, viu, gente? Vale a pena assistir esse filme. E a trilha sonora é linda, né? Ela é, no filme, ela está um pouco diferente dessa versão que a gente trouxe aí, né? Ela é mais potente, né? Com uma orquestra mais poderosa. A gente não encontrou essa versão para trazer para vocês, mas eu encontrei essa que também traz a emoção. É uma música muito bonita. E eu coloquei essas imagens de corrida porque o filme trata desse assunto, né? De questões relacionadas ao esporte, principalmente ao atletismo. E é um filme belíssimo, maravilhoso, que eu recomendo para vocês, tá bom? Vamos pensar agora na nossa atividade. Veja, essa atividade que eu trouxe para vocês não é uma invenção de Vilma não, tá? Essa atividade é do Murray Schafer, que é um grande estudioso, como vocês já viram, né? E ele faz ele propõe muitos exercícios para desenvolver a nossa percepção sonora. E um dos exercícios que o Murray propõe é esse aí que eu estou trazendo para vocês. Então, eu gostaria muito que vocês pudessem fazer essa atividade em casa e que vocês depois dessem para a gente um retorno, seja lá na plataforma, né, na nossa plataforma que já está, né, em atividade, já está aberta para vocês, ou no nosso canal do YouTube, tá? Vocês têm essas duas opções aí para fazer essa atividade. Então, o que é que vocês têm que fazer? Tá bem explicadinho aí. Pegue uma caneta e um papel. Vocês têm que usar um cronômetro, porque é muito importante vocês marcarem o tempo, o intervalo de tempo que você pode decidir se 1 minuto, 2 minutos, é você que sabe. Então, você vai marcar esse intervalo de tempo, você vai se acomodar num lugar confortável, mas não demais para você não dormir, né? Você vai fechar os olhos e vai tentar perceber todos os sons que você puder. Tente perceber esses sons. Quando você... E preste atenção, não só para perceber, mas para gravar também, tá? Quando você terminar o seu intervalo de tempo, você vai abrir os olhos. Você vai pegar o seu papel e vai escrever tudo o que você ouviu. Mas é importante que seja num formato de lista, tá? Uma lista. Aí, depois que você listou todos os sons que você ouviu, você vai depois, aí você não precisa mais da memória, você vai avaliar cada som. Se foi um som natural ou se foi um som artificial. Se você acha que é um som natural, você vai botar um Nzinho. E se você acha que é um som artificial, você vai botar um A do lado. Terminado isso, você vai contar e vai dizer para a gente como é que está esse ambiente sonoro que você tem aí, essa paisagem sonora da sua casa, do seu quarto, né? Ela é mais natural ou ela é mais artificial? Né? Se você quiser, você ainda pode atribuir outros valores, tá? De intensidade, tá bom? De altura para essa sua lista, para que você possa ter mais qualidade nessa lista. Então, gente, nossa aula está chegando ao fim e eu gostaria muito de que vocês pudessem interagir com a gente, deixe um recadinho lá, tá bom? Para a gente saber como é que a gente está com vocês. Até a próxima sexta-feira.